primeiro passo, tem que procurar realmente um profissional, né, que pratica esse tipo de terapia. Eu sou de um centro de rejuvenescimento, nós temos lá uma equipe multidisciplinar, né, cardiologistas, nefrologistas, enfim, sempre dentro do conceito também da importância da nutrição. E é possível você vai fazer as suas queixas, enfim, o que está te incomodando. Também não necessariamente você precisa ter problema algum para começar a praticar a terapia. Vai passar por uma série de avaliações. Nós temos muitas coisas boas para avaliar, para te orientar, enfim. Vai ser definido um protocolo de tratamento. Lembrando, gerenciamento. Nenhuma empresa contrata um gerente para apenas um mês. E depois o resto dos meses, dos anos, essa empresa funciona sozinha. Então, é um gerenciamento. Nós precisamos de um período para que todas as células do nosso organismo comecem a funcionar em plenitude. Então, faz a avaliação, avalia as carências de nutrientes, a falta de minerais, a falta de vitaminas, a importância de repor aminoácidos. Também... E aí cada caso é um caso. Para cada pessoa tem um determinado medicamento, uma determinada indicação. Isso. O conceito não seria usar medicamento. Poderíamos dizer que usamos substâncias biológicas que são reconhecidas pelo nosso organismo, tá? Se a pessoa já está usando medicamento, nós vamos fazer um paralelo para isso. Mas o conceito é bem individual. Beth, quimicamente, ninguém está na mesma condição. É verdade. As carências são diferentes, as pessoas têm carências diferentes por inúmeras razões, né? Então, é verdade a gente pensar assim, porque às vezes tem uma amiga que já está fazendo um tratamento com a medicina ortomolecular, fala, eu vou primeiro, né, fazer como ela está fazendo, ter o mesmo comportamento, né, gerenciar a saúde como a minha amiga. Não funciona. Mesmo. Você pode aprender muita coisa com a sua amiga, tá? Porque normalmente é uma terapia assim muito inteligente, muito sábia, mas o conceito bioquímico tem que ser individual. Por isso que a avaliação é individual, as dosagens são individuais, nós vamos otimizar conforme a carência de cada pessoa, né? E não usamos somente vitaminas e minerais. Por ser uma terapia, outras também são associadas, né? A homotoxicologia, por exemplo, que entra no conceito de desintoxicação. Nós não vamos conseguir suplementar nenhum organismo se antes nós não tirarmos aquilo que está competindo com os nossos nutrientes. Imagine você, isso acontece com muita frequência, mas como é que eu estou com falta de tal nutriente se eu me alimento muito bem? Como frutas, como verduras, legumes, como colorido, e você está dizendo que minha célula está com fome de um nutriente. Isso é possível. Nós temos algumas perturbações do nosso organismo que ou concorrem com aquilo que eu como, ou nós temos aí um sequestramento. Estou comendo e não estou absorvendo. Por isso que a terapia ortomolecular, ela pensa na pessoa da cabeça até os pés, realmente como um todo, principalmente o trato digestório. Isso tem uma importância assim fundamental. E aí a gente estava conversando, né? Essa correria toda, começo de ano, ou melhor, agora já é final de ano, né? Festas, tudo assim. Realmente a gente fica abalada, né? Fica nervosa, come, belisca muito, fica estressado até. Tem gente que fica estressado nessa época. Fica estressado. Um organismo desequilibrado, quando nós temos falta de nutrientes, nós vamos sofrer de muitos outros transtornos, né? A ansiedade, a depressão. Por quê? Porque nós somos regidos por aquilo que nós comemos. Se eu tenho, por exemplo, a falta de um aminoácido, triptofano, que é a matéria-prima para a produção de serotonina. E a vida toda nós precisamos da serotonina, mas época de festa, muito mais, né? Porque vai estar aumentando a nossa autoestima. Serotonina é da alegria? Da alegria. Aquela que tem no chocolate? Isso. Essa todo mundo conhece, né, doutora? Pode comer chocolate, só não pode comer a caixa inteira, né? E procurar um chocolate de excelente qualidade, 70% cacau, né? Isso ajuda até. Tem um estudo falando do meio amargo, né? Que quem gosta muito de chocolate não fica sem chocolate, só usar o meio amargo assim, aí tem a porcentagem boa. Eu digo que com a terapia ortomolecular tudo entra em um equilíbrio. Então,
vai tratar as compulsividades. Compulsividade é um sinal de alerta em tudo, não só no chocolate, mas na bebida alcoólica ou até mesmo na comida, é indicação que algo não está bom, porque nós temos que ter um controle da nossa compulsividade por alimentos. Voltando um pouquinho na serotonina. Então, a ideia é bastante holística. Como é que nós vamos avaliar o que é que está perturbando ou incomodando essa pessoa, que está levando ela a ter uma carência de nutrientes? Como eu já falei do intestino, nós poderíamos pensar que ele tem a função de absorção de nutrientes e ele também tem a função de absorção de toxinas. Por isso que é muito importante cuidar do nosso intestino. Eu costumo dizer, cuide do seu intestino, que ele vai cuidar de você. Como é que é? Cuide do seu intestino, que ele vai cuidar de você. Ele cuidará de você. Olha, muito bom, viu, Rose? Como eu estou aprendendo com essa nossa conversa. Temos que realmente ter uma qualidade, um bom funcionamento. Com toda essa comilança, imagine tudo isso preso às vezes por 2 ou 3 dias dentro de nós. É que formação de toxinas, tá? Fermentação, produção de gases. Você já conhece esse ditado que fala, fulano está enfesado? Eu conheço, porque está cheio de fezes. Isso. Então, as doencinhas emocionais, poderia dizer, que também está muito ligada ao nosso intestino. Como que poderíamos pensar em tratar um quadro de depressão se nós não cuidarmos do intestino da pessoa? E, infelizmente, Beth, muitas coisas levam ao mau funcionamento do intestino. As pessoas, mas que coisa, eu como bem, eu como fibras, eu estou me policiando e mesmo assim meu intestino não está muito bom. Muitos outros fatores têm que ser corrigidos nesse intestino. Por isso que a terapia ortomolecular pensa desde da boca, né, duodeno e intestino, porque precisa cuidar mesmo. Tem muita coisa a fazer. Tem vitaminas, tem minerais, aminoácidos também. A reposição de probióticos é importante, o uso correto das fibras e muitas vezes temos convidados também, né, os parasitas que moram no nosso intestino, também dificulta a absorção, o bom funcionamento e, consequentemente, ninguém vai ter saúde. E a gente não quer ficar enfesado, não é mesmo? Não. Ainda mais nessa época aqui. Eu acho que essa nossa conversa, Rose, foi muito importante naquela frase que você disse assim, ó, planos para o próximo ano. Né? Agora, acho que nem vaga no consultório não tem mais, não é mesmo? Horário realmente. Não tem. Mas vale essa dica. Olha, eu ano que vem quero conhecer melhor. Sim. Eu quero cuidar realmente. Eu tô com problemas de intestino e o que a Rose deixa bem assim em evidência é essa história. Cuida dele que ele vai cuidar de você. Com certeza. Então, eu acho que essa nossa conversa foi só um petisco para que você venha outras vezes aqui no programa, para a gente alertar para isso. Já que a medicina ortomolecular cuida da gente como um todo, isso é muito importante, né? Sim. Muito obrigada. Você é da cidade de Valinhos? Eu sou de Valinhos, Beth. Que bom. E é lá que tem esse centro de rejuvenescimento? Eu estou em Valinhos, bem no centro de Valinhos, na Avenida 11 de Agosto, 1428. Né? O nosso telefone lá é 19-3849-1646. O pessoal está colocando ali. Anote aí com carinho, faça uma visita, o telefone, quem sabe. Vai ser muito bom a gente começar o ano cuidando da nossa saúde. Rose, um prazer muito grande te conhecer. O prazer foi todo meu, eu agradeço muito. E volte ao nosso programa. Sempre que me chamar, estarei aqui. Tá bom. Um abraço a todos. Você continua com a gente, foi muito bom essa conversa e tem mais coisa boa no Sabor de Vida. No próximo bloco tem artesanato.